Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago e nessa aula a gente vai aprender muito sobre frações equivalentes. Vamos resolver diversos exercícios e diversos problemas que envolvem frações equivalentes. Vamos lá, pessoal? Antes da gente continuar, somente um recadinho: se você quer aprender matemática, quer ficar fera, craque em matemática, aqui é o seu lugar. Conteúdo totalmente de graça para Enem, vestibular, Olimpíada de Matemática, concurso, conteúdo do ensino fundamental, do ensino médio, enfim, tudo que você precisa de matemática tem aqui e de graça. Se inscreva e ative o sininho de notificação. Vamos lá, pessoal. Frações equivalentes. Definição: quando duas ou mais frações representam a mesma quantidade de um inteiro, dizemos que elas são equivalentes. Pode ser escritos de formas diferentes, porém representa a mesma quantidade. Olha só esse exemplo. Imagine a seguinte situação: os irmãos Roberto, Paulo e Adriana são trigêmeos. Para comemorar o aniversário deles, cada um ganhou um bolo. Considere que os bolos têm todos os mesmos tamanhos. Eu quero que vocês observem um negócio. O Roberto partiu o bolo dele em duas partes iguais. O Paulo em 4 partes iguais. A Adriana em 6 partes iguais. Os bolos têm o mesmo tamanho. Só que nessa situação, Roberto comeu uma parte de duas de seu bolo. Então ele comeu um meio. Paulo comeu 2 partes de 4, 2 quartos. Adriana comeu 1, 2, 3 partes de 6. Mas se você analisar bem, você percebe que cada um comeu a mesma quantidade? Só que as frações que estão escritas aqui, aqui e aqui são diferentes, mas elas representam a mesma quantidade do bolo inteiro. Percebeu? Isso aqui são frações equivalentes. Esse meio é equivalente a 2 quartos, que é equivalente a 3 sextos. Olha lá, ó. Representam a mesma quantidade de um inteiro. Olha só, dada uma fração, para determinar se as frações são equivalentes a ela, a gente deve multiplicar o numerador e o denominador ao mesmo tempo por um mesmo número, diferente de zero. Então olha só esse exemplo, eu tenho meio igual a 2 quartos. Por que eu falo que eles são equivalentes? Se eu multiplicar o 1 por 2, vai dar 2. Se eu multiplicar o número de baixo, o denominador, também por 2, vai dar 4. Ou seja, essa fração meio e 2 quartos são frações equivalentes. A mesma coisa acontece se eu fizer a divisão. Olha só, se eu pegar o 4, dividir por 4 em cima e dividir por 4 embaixo, eu vou ter uma fração equivalente. Eu posso falar que a fração 4 oitavos é equivalente à fração meio. Olha outro exemplo aqui, ó, questão C. 1/5 é equivalente à fração 2 décimos, porque se eu multiplicar 1 por 2, eu obtenho 2. Se eu multiplicar 5 por 2, eu obtenho 10. No item D aqui eu vou colocar a seguinte fração: 1/4, que é equivalente a 2 oitavos, se eu multiplicar em cima e embaixo por 2. Se eu pegar 1/4 e multiplicar por 3, eu vou ter 3 dozeavos. Se eu multiplicar por 5, eu vou ter 5 vinteavos e assim por diante. Nós temos uma propriedade que a gente pode verificar se uma fração é equivalente à outra. Olha só, se duas frações são equivalentes, temos que o numerador da primeira multiplicado pelo denominador da segunda é igual ao denominador da primeira multiplicado pelo numerador da segunda. Vamos lá, vou explicar para você. Se eu pegar aqui o número 2 e multiplicar por 45, tem que ser igual a 5 vezes 18. Então vamos lá, ó. 2 vezes 45 tem que ser igual a 5 vezes 18. 5 vezes 18. 2 vezes 45 é 90. 5 vezes 18 também é 90. Consequentemente, 2/5 é equivalente a 18/45 avos. Já no caso B aqui, se eu multiplicar 2 vezes 8,
teria que ser igual a 3 vezes 6. 2 vezes 8 é 16. 3 vezes 6 é 18. Consequentemente, não existe uma igualdade, sendo assim, essas duas frações não são equivalentes. Eu até vou colocar o símbolo de diferente. Beleza? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Substitua a letra x por um número natural, de modo que as frações 2/5 e 3/35 sejam equivalentes. Então vamos lá. 2/5 para ser equivalente a x 35avos, basta eu multiplicar o 2 vezes o 35, que isso tem que ser igual a 5 vezes x. 2 vezes 35 é 70. 5x. Eu passo 5 dividindo, vai ficar 70 dividido por 5 é igual a x. 14 é igual a x. Ou seja, a incógnita que eu estou procurando é o número 14. Então eu tenho que 2/5 é equivalente a 14/35avos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o que é uma fração equivalente a essa propriedade de multiplicar cruzando, e bom estudo para você. Compartilhe com seu colega, se inscreva no nosso canal e vem fazer parte da turma que acha fácil matemática aprendendo com os vídeos do professor Thiago.